Legal, legal. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para mais uma aula dessa disciplina maravilhosa que é a biologia. E hoje nós vamos falar sobre os ecoconceitos, ou seja, os principais conceitos que nós precisamos saber para introduzir o conteúdo de ecologia. Tudo bem? Pessoal, a ecologia é a ciência que estuda as relações existentes entre os seres vivos, ou seja, a vida, né, o que a gente chama de meio biótico, e o meio, tá? Ou seja, o que a gente chama de meio abiótico. Tudo bem? Ocorre que a vida na Terra está organizada em níveis hierárquicos de complexidade. São os chamados níveis de organização. Tudo bem? Olha só, o átomo é a menor parte da matéria, não é isso? Ou seja, tudo o que existe no universo é formado por átomos. Tudo bem? Só que os átomos, eles sozinhos não servem lá para muita coisa. Então, eles tendem a se juntar. Quando eles se juntam, formam o que a gente conhece como molécula. Assim como as moléculas vão se juntar e vai formar a célula. Olha só, a célula é o menor nível, tá, de estudo dentro da biologia, ok? Por quê? Porque a célula ela vai compor a vida. Consequentemente, a biologia estuda justamente a vida. Então, a biologia começa o seu estudo a partir da célula. E assim sucessivamente, nós temos o conjunto de células que formam os tecidos, né? Os tecidos, por sua vez, vão se juntar para formar um órgão, tudo bem? Os órgãos, por sua vez, se juntam, vai formar um sistema. Os diversos sistemas, né, se juntam e vai dar origem a um organismo ou a um indivíduo, né? E esses organismos, ou o conjunto desses organismos, vai formar uma população, ok? E aí a ecologia, basicamente, ela começa aí o seu estudo a partir da população, que vai ser um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, para ser considerado uma população, os indivíduos que compõem essa população têm que ser todos da mesma espécie. Tudo bem? Agora, quando a gente tem o conjunto de várias populações, aí nós temos aí a chamada comunidade biológica. Tudo bem? Pode ser chamada também de biocenose ou biota. Tá? A gente vai estar trabalhando esses conceitos aí no decorrer aí do desenvolvimento do conteúdo, tá bom? E várias comunidades reunidas, nós vamos ter o chamado ecossistema, que também vamos introduzir aí os conceitos relacionados aos ecossistemas, tá? Então, o ecossistema, a gente vai ter uma interação entre os fatores bióticos, né? No caso aí, a comunidade, com os fatores abióticos, tá bom? Então, essa interação entre esses indivíduos, entre esses organismos, ou entre esses fatores, nós vamos ter aí o ecossistema. E o conjunto de todos os ecossistemas, tá, vai ser a nossa biosfera. Tá? Então, a biosfera, os lugares da Terra onde nós vamos encontrar vida, ou seja, onde nós vamos encontrar essa interação dos seres vivos com os fatores abióticos. Tá certo? É isso daí, então. Então, dando continuidade aos ecoconceitos, nós temos agora o nicho ecológico, tá certo? Toda a espécie, ela apresenta um nicho ecológico. Então, todos os indivíduos aí vão ter um nicho ecológico. O que é o nicho ecológico? É o modo de vida da espécie, pessoal. Isto é, são as suas relações adaptativas com o meio, o seu tipo de alimentação, tá? O que representa como alimento para outras espécies, é a sua forma de reprodução, o seu método de caça ou de fuga, os seus hábitos, né? Se é noturno, se é diurno, ou seja, é tudo aquilo que a espécie faz dentro do ecossistema, tá?
Então, nós temos aqui alguns exemplos aqui, ó, do nicho ecológico aqui da Sussuarana, né? A famosa onça parda. Então, por exemplo, quando a gente trata aí da alimentação, né? Então, ó, então a Sussuarana é um animal notadamente carnívoro, né? Ele é um grande predador. Nós estamos falando da sua alimentação, tá? Então, estamos falando do seu nicho ecológico, de um aspecto, né, do seu nicho ecológico, tá? Então, aqui, ó, seus aspectos reprodutivos. Então, apenas as fêmeas cuidam da prole, né? Que pode variar de 1 a 5 filhotes. Então, após 90 dias de gestação aí, né? Os filhotes ficam com a mãe durante um ano. Tá? Então, estamos falando dos aspectos reprodutivos, estamos falando do seu nicho ecológico. Tá? Outro exemplo aí, ó, as suas presas. Tá? Então, diversas espécies aí de mamíferos, de aves, de peixes. Né? Então, outro aspecto aí do nicho ecológico, os seus hábitos. Né? Então, são caçadores solitários, né? Com hábitos noturnos, então, são capazes de subir em árvores e morros, podem, em um único dia, deslocar-se 80 quilômetros, ou seja, veja que é amplo, são diversos os aspectos, é o modo de vida dessa espécie. Então, quando a gente fala isso, daí a gente está falando do seu nicho ecológico. Ele pode vir num conjunto, consequentemente, ou, de repente, você pode estar falando em um aspecto desse nicho ecológico, tudo bem? Então, só para a gente fazer uma analogia, é como se fosse a profissão, né, da espécie, tudo bem? Não vai responder lá, não, quando a gente perguntar, né? O que é o nicho ecológico da espécie? Ah, é a sua profissão. Não, é só para a gente fazer uma analogia, né? Ou seja, é todo o seu modo de vida, é tudo aquilo que ele faz, é tudo que ele desempenha dentro do ecossistema. Isso aí é o seu nicho ecológico, tudo bem? Vamos lá. Bom, um outro conceito importantíssimo é o conceito de hábitat, né? O habitat, né? Como queiram aí, né? Como tem o acento aqui, a gente fala hábitat, né? Então, trata-se do ambiente físico, pessoal, tá? Em que vive uma determinada espécie, tá? Várias espécies podem compartilhar o mesmo hábitat, tá? Ou habitat, né? Pode ser das duas formas, tudo bem? Mas desempenhando diferentes atividades biológicas, isto é, coexistindo e até se interrelacionando, mas ocupando diferentes nichos ecológicos, tá? Então, um exemplo aqui, ó, muitas espécies têm esse lugar aqui, essa lagoa aqui, ó, como um hábitat, tá? Então, você tem aqui o hábitat de várias espécies. Olha só, espécies de plantas, de moluscos, de anfíbios, de insetos, né? De fungos aí, de peixes, tá certo? Então, são diversos aí indivíduos, né? Diversas espécies, várias populações aí, uma comunidade de maneira geral, né? Vamos estar destrinchando aí esses conceitos, vivendo num único local, ou seja, o espaço físico, o chamado hábitat. Tudo bem? Tranquilo então? Beleza, vamos para o próximo. Aqui é uma situação interessante que ele fala da chamada sobreposição de nichos ecológicos. Então, preste atenção. Quando no mesmo hábitat vivem espécies com nichos ecológicos semelhantes, o que nós vamos ter aqui? Uma sobreposição de nichos. Então, toda vida que houver sobreposição de nichos, vai ocorrer uma competição interespecífica, né? Uma competição entre indivíduos de espécies diferentes, tá bom? Então, por isso, competição interespecífica. É possível termos, vivendo em um mesmo ambiente físico, duas ou mais espécies competindo por parte dos recursos naturais, como alimento, território, luz, né? Os indivíduos que são aí autótrofos ou nutrientes, tá bom? Então, nós temos como exemplo aqui, ó, na savana, né? Na savana africana, tem três grandes felinos aí que competem, em parte, pelos mesmos recursos naturais, né? Então, a gente tem aqui um leopardo, né? Um guepardo e um leão. Tá? E eles vão competir aqui nesse caso, né, pela mesma presa, né, que é um antílope aqui, tá? Então, ora, se eles comem, né, o mesmo animal aqui, né, tem o mesmo tipo de alimentação, a mesma presa para os três, consequentemente eles vão competir entre si. Então, num determinado momento, nós vamos ter aí a chamada sobreposição de nichos ecológicos, tá bom? Aqui a gente tem uma situação interessantíssima, o chamado princípio de Gauss, né?
que o cientista George Francis Gauss, né? Olha só aí a pronúncia, né? Então, mais conhecido como Gauss, ainda bem, né? Por isso o princípio de Gauss, tá? Ele diz que duas ou mais espécies vivendo em um mesmo lugar não podem ocupar o mesmo nicho por muito tempo. Né? Que aí a gente já sabe o que vai acontecer, vai haver uma competição, vai haver uma sobreposição de nicho. Né? Então, segundo Gauss, apenas uma delas irá sobreviver, aquela mais adaptada, né? Que excluirá a menos adaptada por competição. Não é isso? Então, esse pensamento ficou conhecido como o princípio da exclusão competitiva, também conhecido como o princípio de Gauss, né? Então, como a gente viu lá na savana, né? Em determinado momento, aqueles três predadores que vão competir ali, né? Por aquela presa, se de repente só houvesse aquela presa, opa, alguém ia ser beneficiado e outros seriam prejudicados. Por quê? Porque vai haver competição. Tudo bem? O Gauss ele fez um experimento, né, para comprovar justamente isso. Tudo bem? Olha só, ele pegou aqui, ó, duas espécies de paramécios, tá, que são protozoários, tá bom? Então, duas espécies de paramécio, o paramécio caudatum e o paramécio aurelia. Eles foram cultivados em diferentes tubos de ensaio e mantidos durante um tempo com o mesmo alimento, que era bactérias e leveduras. Tá? Então, olha aqui as duas curvas, ó, a curva de crescimento do paramécio aurelia e a curva de crescimento do paramécio caudatum. Tá? Então, as duas populações, como a gente pode perceber aqui, cresceram normalmente e atingiram o equilíbrio aqui, né, após um determinado tempo. Tudo tranquilo, tudo beleza, né? Não houve sobreposição de nicho. Agora, duas espécies de paramécios, no caso aqui, ó, o paramécio caudatum e paramécio aurelia, foram cultivadas no mesmo tubo de ensaio, tá? Nesse caso aqui, eles estavam em tubos de ensaios diferentes, né? Então, por isso cresceram aí sem problema, não competiram entre si, né? E, nesse caso aqui, você tem os indivíduos no mesmo tubo de ensaio, tá? E aí foram mantidos durante um tempo, né, com o mesmo alimento também, bactérias e leveduras. Olha o que aconteceu. O paramécio aurelia teve o seu crescimento normal, o paramécio caudatum cresceu um pouco, mas depois ele decresceu aqui, ó, caiu, né, e ele acabou desaparecendo, sendo extinto, né? Então, como apresentam nichos muito parecidos, né, houve competição entre essas duas espécies, então, uma sobreposição de nichos, né? Então, a população de Paramécio aurelia sobreviveu, porque é mais eficiente na captura de alimento, e, no caso, o Paramécio caudatum não sobreviveu, né? Porque não teve a mesma eficiência, né? Menos adaptado. Consequentemente, ele foi excluído aí. Por isso, o princípio da exclusão competitiva. Tudo bem? Vamos lá. Temos um exercício aqui para a gente perceber um pouco sobre aí o nicho ecológico, né? Fica mais fácil da gente ir memorizando essa situação. Olha só, um exercício aqui da Unicamp, tá? Ele fala aqui que o gráfico da figura 1, tá? Aqui, tá? Mostra a distribuição de 3 espécies de esquilos que vivem nas mesmas árvores de uma floresta. O da figura 2 mostra os alimentos preferidos, tá, por essas espécies, né? Esse aqui. Tudo bem? Então, na letra A, ele pergunta: com base nas informações fornecidas pelas figuras, dê 2 motivos que expliquem por que as 3 espécies podem coexistir no mesmo ambiente. Tá? Então, dá uma olhadinha aqui nesse gráfico, a espécie 1, ó, tá? A espécie 2 e a espécie 3, tá bom? Então, dá uma olhadinha aqui, ó, por exemplo, a gente tem aqui a altura, né? Tudo bem? E aqui o número de vezes em que a espécie foi observada naquela altura, né? Aí em porcentagem do total de observação, tá bom? Então, dando uma analisada aqui no gráfico, nos gráficos, né? Então, com base nas informações fornecidas pelas figuras, dê 2 motivos que expliquem por que as 3 espécies podem coexistir no mesmo ambiente, tá? Nós ainda temos aqui o segundo gráfico, né? Onde você tem aqui
a questão dos alimentos, ó, folhas, frutos, casca e invertebrados. A espécie 1 aqui, ó, no caso, ó, come mais aqui invertebrados, né? Depois frutos, casca muito pouco, aí folhas aqui um pouco também. Tá? A espécie 2, ó, você já tem aqui, nesse caso, um pouco mais de invertebrados, junto com a espécie 1, tá? Mas uma quantidade de casca muito maior, uma quantidade de folhas menor que a espécie 1, ó, vamos comparando uma com outra, né? A espécie 3, ó, você tem as 3 comem tudo invertebrados, ó, duas, no caso, comem frutos aqui, essa daqui bem mais frutos, a espécie 3, né? E as 3 também comem folhas, né? Só que a espécie 1 maior, depois menor, depois menor, tá bom? Então, que motivos a gente poderia explicar, né, para essas 3 espécies poderem coexistir no mesmo ambiente? Então, a gente tem aí, primeiro motivo, né? As 3 espécies frequentam diferentes estratos, né? Ou seja, diferentes alturas aí, no caso das árvores. A figura 1 vai nos mostrar isso, né? E no segundo motivo, as 3 espécies de esquilos têm pouca sobreposição de nichos, né? Pois têm preferências alimentares diferentes. Então, eles já não iam competir aí por alimentos, né? Então, nesse caso aí, os 2 motivos que vai mostrar para a gente que essas 3 espécies podem coexistir no mesmo ambiente. Não vai ter aí sobreposição de nichos, consequentemente, não vai ter o quê? Não vai ter a competição, né? Não vai ter a competição. Tudo bem? Beleza. Vamos aqui para a segunda. Então, supondo que uma quarta espécie de esquilo fosse introduzida no mesmo local, explique como essa espécie poderia coexistir nesse ambiente, tá? Então, além dessas 3, mais uma sendo colocada aí, tá? Então, a espécie introduzida poderia sobreviver se tivesse um nicho ecológico diferente das espécies nativas, né? Ou se houvesse pouca sobreposição de nichos. Por exemplo, uma nova espécie de esquilo que se alimente preferencialmente de folhas, né? Então, se não tiver sobreposição de nicho, consequentemente, essa quarta espécie, ou de repente uma quinta espécie, pode estar coexistindo nesse ambiente. E é justamente o que a gente vê muito por aí, tá? Em um determinado hábitat, você ter aí várias espécies coexistindo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, então? Belezinha. É isso daí, né? Ok, pessoal. Então, aqui, mais um conceito, o conceito de população, né? Que trata-se do conjunto de organismos da mesma espécie, reforçando o que a gente já falou, né? Que vivem em um determinado lugar em um certo intervalo de tempo, tá bom? Então, você tem aqui um único organismo, tá? Vários organismos, então, da mesma espécie, né? Vivendo num determinado local, num determinado intervalo de tempo, nós temos a chamada população biológica, a população biológica, tá? Conjunto de organismos da mesma espécie. Agora, se nós tivéssemos aqui indivíduos de outras espécies convivendo no mesmo local, aí nós já vamos ter um outro conceito, que é o conceito de comunidade biológica, tá? Comunidade, pode ser chamado também de biocenose, pode ser chamado também de biota, tá? Isso aí é um outro conceito que nós temos aí, o conceito de comunidade, tá bom? Então, indivíduos da mesma espécie, população, indivíduos de espécies diferentes, comunidade, tá bom? Olha só, aqui para a gente reforçar, né, o conceito de comunidade que a gente acabou de falar, tá? Então, como eu disse para vocês, também pode ser chamada de biocenose ou biota, tá? A comunidade é o conjunto de todos os seres vivos, todas as espécies ali que vivem em determinado lugar, ou ainda é o conjunto de todas as populações, tá? Nesse caso aí, a gente tem a comunidade. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Uma população de hipopótamos, população de crocodilos, população de flamingos, população de capim. Opa, então você tem todas essas populações, né? O conjunto de populações, né? Vivendo no mesmo ambiente, então nós temos a chamada comunidade. Comunidade. Tranquilo então, pessoal? Beleza pura, é isso daí.
E para a gente ir fechando aqui, né, os nossos principais conceitos aí dentro da ecologia, nós temos aí o conceito de ecossistema, né, que trata-se do conjunto que envolve os seres vivos, a comunidade, mas o meio físico, né, o lugar, também chamado de biótopo. Cuidado, né? Biótopo é o lugar físico, é o meio onde esses seres vão estar. Tranquilo? Então, em um ecossistema, ocorre uma interação. Essa aqui é uma palavra-chave dentro da ecologia. Tá? Essa interação aí com a transferência de matéria, transferência de energia, é uma troca que vai haver entre o meio vivo, né, que a gente chama de meio biótico, os fatores bióticos, e o meio não vivo, que a gente chama de meio abiótico. Tá? Então, o meio biótico são os seres vivos aí, ó, representado pela comunidade, conjunto de indivíduos de várias espécies, tá? Em interação com o meio abiótico. E qual é esse meio abiótico? São os fatores físicos ou químicos, vento, chuva, água, o relevo, rocha, o pH, a salinidade, a profundidade, a luz, a temperatura, ou seja, todos aqueles fatores do qual os seres vivos necessitam para viver, tá? Então, essa interação do meio biótico, representado pela comunidade, tá? Com o meio abiótico, a gente chama isso de ecossistema. Tranquilo? Ecossistema. Olha lá. Pessoal, então, além de envolver a interação entre os seres vivos e o meio físico, né, os ecossistemas se caracterizam por certa estabilidade, né, ou uma sustentabilidade, uma autossuficiência, tá? Portanto, segundo muitos estudiosos, o tamanho de um ecossistema ele pode variar. Nós temos aí um lago, uma floresta, tá? Um costão rochoso aqui na praia. Tá? Tudo isso daí são exemplos de ecossistema. Né? Uma espécie humana ela é capaz aí de construir ecossistemas artificiais, né? Com menor grau de sustentabilidade. Tá? Tais como aquários, né? Então, se você tem um aquário em casa, é um ecossistema artificial. Por que um ente artificial? Porque ele é autossustentável, né? A gente tem que colocar os alimentos lá para os peixinhos, a gente tem que estar fazendo a limpeza, a circulação da água, né? Então, ele é artificial porque ele não é autossustentável. Os ecossistemas que são autossustentáveis, eles são ecossistemas naturais, tá bom? As cidades que nós moramos, né, são também ecossistemas aí artificiais, tá? Os cultivos de vegetais, né, as áreas que são reflorestadas, tudo isso são ecossistemas artificiais, tá? É bem verdade que nesse último exemplo das áreas reflorestadas, né, vai chegar um determinado momento onde eles vão ter a sua autossuficiência. Nesse caso aí, já vai ser aí um ecossistema natural, tá? Enquanto ele está sendo plantado ali, né, está sendo cuidado ali para que aquelas plantas se desenvolvam, ele é artificial. Depois, ele acaba se transformando num ecossistema natural. Tudo bem? Então, vamos aqui, dando continuidade, tá? A classificação simplificada aí dos ecossistemas. Tá? A gente tem que a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, como nós vimos, tá certo? Então, a gente pode dividir esses ecossistemas em ecossistemas terrestres, são os famosos biomas, tá? Então, os ecossistemas terrestres, eles recebem essa nomenclatura de biomas que nós vamos estudar todos eles, tá? Então, nós temos os chamados biomas mundiais, né? A tundra, a taiga, a floresta temperada, as florestas tropicais, os campos, os desertos. Né? Temos os biomas brasileiros, né? Como a gente tem aí a floresta amazônica, o cerrado, a mata atlântica, a caatinga. Né? Esses são aí biomas brasileiros. Tá? Então, são exemplos de ecossistemas terrestres, tudo bem? E nós temos também os ecossistemas aquáticos, né? Os oceanos, os lagos, os rios, tá bom? Além de os ecossistemas de transição. Pessoal, ecossistemas de transição são chamados de ecótonos, tá? Então, a transição entre um ecossistema e outro ecossistema, às vezes entre um bioma e outro bioma, a gente chama de ecótonos, tá bom?
Então, são ecossistemas de transição. Quais são eles? Os manguezais, né? O complexo pantanal, a mata dos cocais, os estuários, esses são chamados de ecótonos. Quando a gente tem entre os biomas, por exemplo, uma transição que a gente tem entre a caatinga e o cerrado, por exemplo, então você tem ali uma área de transição. Essa área de transição nós chamamos de ecótono, é um outro conceito aí importante aí para a gente também, tá? Sempre aparece aí nas questões, tudo bem? E fechando aqui, nós vamos ter um exercíciozinho, né? Então, relacione as duas colunas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, nós temos aqui, ó, comunidade, população, ecossistema, né? Então, um conjunto de seres vivos e o meio onde vivem, com todas as interações que esses seres mantêm entre si e com o meio. E aí, galerinha, o que é isso daí? É? Conjunto de seres vivos, olha, seres vivos, então você pensa aí os fatores bióticos, e o meio onde eles vivem, opa, os fatores abióticos, com todas as interações entre eles, né? Mantém-se aí entre si e com o meio. Então, é claro que isso aí é um ecossistema, muito bem, um ecossistema, né? Então, a nossa resposta pode ser aqui a B ou a C, né? Que começa, no caso aqui, com o 3, né? Conjunto de seres vivos de espécies diferentes que vivem em um determinado espaço, mantendo relacionamento. Opa! Espécies diferentes, então nós temos a chamada comunidade, né? Então, ainda vai ser a B, né? Então, 3, ó, 1 aqui, né? Vamos conferir? Conjunto de seres vivos da mesma espécie que vivem em determinado espaço. Opa, população. Então, nossa respostinha nesse caso aí é justamente essa, a 3, 1, 2. É isso? 3, 1, 2. Legal, pessoal? Ok, então esses são alguns conceitos aí, alguns principais ecoconceitos, tá? Que nós precisamos aqui para introduzir realmente aí a ecologia, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e aí eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço, tchau, tchau, até a próxima.